Conta-se que Epiteto, o escravo filósofo, visitado por Lisandro, liberto de Epafrodito, que lhe apresentava despedidas em razão de mudança precipitada para Roma, entrou em profundo silêncio diante do amigo íntimo. "Pois não te regozijas?" exclamou o amigo, exonerado do cativeiro. "Não sentirás comigo o júbilo da transferência feliz?" O interpelado fixou-o de frente e indagou: "Que pretendes? Uma viagem maravilhosa? O ambiente diverso? A modificação da vida? O esplendor da cidade imperial? A honra de ouvir os tribunos célebres? A contemplação dos espetáculos faustosos? E quem sabe, talvez, até mesmo o destaque entre os patrícios dominadores?" O filósofo escutava o companheiro sem o mais leve movimento. Terminada a breve exposição, objetou imperturbável: "Empreendes longa e perigosa jornada em busca de importância pessoal que te satisfaça a ambição. No entanto, que viagem já fizeste para modificar opiniões e melhorar sentimento?" O amigo, surpreendido, não conseguiu responder. "Procuras ambiente diverso?" prosseguiu o sábio sem alterar-se. "Todavia, em que idade tentaste a própria renovação? Odeias sempre que te ferem, reages quando te insultam, justificas-te apressadamente quando te acusam de alguma falta. Que novidades poderás encontrar no caminho da vida? Desejas o esplendor da cidade dos Césares, mas não acendeste ainda a mais humilde candeia dentro de ti. Queres o júbilo de escutar os oradores famosos, porém jamais consultaste alguém sobre os recursos que te façam melhor. Buscas espetáculos extravagantes para os olhos de carne, esquecido de que há prisioneiros contemplando festas loucas das grades do cárcere. Sonhas figurar entre os que dominam, mas não tens ainda o comando da própria existência." O amigo corou ante as palavras serenas, mas exclamou irritadiço: "No entanto, eu agora sou livre." Epiteto sorriu e terminou: "Tens a liberdade, mas não fugirás de ti mesmo." A história, inserida em uma das mais belas páginas de Irmão X, sob a psicografia de Francisco Cândido Xavier, está no livro Luz Acima. E dela nos valemos, assim como nos valeremos das considerações dadas a conhecer por Irmão X, quando a analisa em profundidade, como abertura deste nosso estudo das questões de número 825 a 828, que compõem a análise desenvolvida por Allan Kardec em parceria com os espíritos venerandos acerca da lei de liberdade. Examina o codificador naquele conjunto de questões a liberdade natural. Irmão X, tomando por base aquela narrativa, faz-nos refletir a respeito do seguinte: o episódio recorda-nos a própria vida.
Da juventude cheia de sonhos à velhice coroada de desilusões, convida-nos a verdade ao campo consciencial para os serviços de iluminação íntima. À maneira do amigo de Epiteto, contudo, repousamos à sombra das árvores floridas de mentirosas delícias, na floresta inextricável das emoções humanas. Procuramos melodias que nos embalem os ouvidos e decorações de luxo que nos magnetizem o olhar. Colhemos botões de flores e inutilizamos frutos verdes, ciosos de nossa independência, permanecendo sempre os mesmos joguetes da reação inferior quando a luta nos visita de leve. Desejamos e realizamos no plano exterior, penetrando em seguida os caminhos do tédio mortal. Esgotamos a taça de vinho embriagador para encontrarmos no fundo o vinagre do desalento. Terminadas as decepções da natureza física, conservamos o derradeiro e mais terrível engano. Esperamos na morte a revelação de um paraíso maravilhoso, de ambrosias e cânticos angélicos. Sonhamos atravessar sublimes pórticos de misteriosos palácios repletos de tesouros augustos e láureas imortais. É a viagem difícil do liberto a uma Roma diferente, aureolada de púrpuras e riquezas. Entretanto, à frente do castelo celestial, resplendente de luzes, estacamos defrontados por nós mesmos, em amargosas sombras do coração. Intentamos avançar, ébrios de esperança, gritando o nosso júbilo diante da terra nova. Todavia, pesadas algemas agrilhoam-nos o espírito ao que somos, fazendo-nos reconhecer que a semeadura da indiferença produz abundante colheita de remorsos e lágrimas. Reclamamos, choramos, suplicamos. A consciência retilínea, porém, responde calma: que realizaste se não repetir até hoje o que fazias há séculos? Odeias quando te perseguem, reages quando te apedrejam, defendes-te apressado quando te acusam, não compreendeste, não ajudaste, não amaste. Ansiosos pela fuga, contemplamos o plano infinito que se desdobra, convidando-nos à maravilhosa aventura no limiar da eternidade. E tentando o último esforço para nos desvencilharmos das próprias obras, exclamamos nós também: no entanto, eu agora sou livre. E a consciência, divina e irrepreensível, replica-nos com a sinceridade imperturbável do sábio cativo: tens a liberdade, mas não fugirás de ti mesmo. Que importante é que tomemos consciência das palavras aqui repetidas. Exatamente porque, quando o codificador, começando a ouvir os espíritos acerca do tema, lhes endereça a primeira questão do tópico Ora sobre Exame, nós passamos a necessitar muito das reflexões sérias a propósito da liberdade. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se
de gozar de absoluta liberdade? É o que nos diz o texto da pergunta 825. Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Esta grande cadeia da solidariedade, que muitos insistem ainda em não aceitar, julgando-se capazes de viver isolados daqueles com os quais convivem. Infelizmente, muitos há, em razão das posições que galgam, em razão do conhecimento que adquirem, que se imaginam completamente desobrigados do exercício da fraternidade, entendem-se livres para decidir como querem a sua maneira de agir, a sua forma de operar. Porém, a realidade certamente os fará compreender que este dever de solidariedade, em que uns estamos efetivamente imantados aos outros, é imperativo na nossa trajetória evolutiva. Mas haveria, continua o codificador, condições em que o homem pudesse gozar de absoluta liberdade? Sim, respondem os espíritos, nas do eremita no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar, não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. A posição daquele que se retira para o deserto, como o eremita mencionado na resposta, efetivamente é uma posição de rejeição ao contexto social. Vai-se em busca do contato com a divindade, e isto justificou muitas vezes opções de natureza religiosa tomadas por aqueles que, em épocas pretéritas, se isolaram. Há muitos hoje que também buscam esse isolamento, e nós que já tivemos a chance de percorrer as páginas do Livro dos Espíritos, sabemos que a atitude daquele que se isola revela profundo egoísmo, porque estamos para viver no mundo, embora não sejamos do mundo, porque espíritos todos somos. Ao ingressarmos numa nova oportunidade reencarnatória, temos o compromisso de estar em mútuo contato, dando-nos e recebendo daqueles com os quais convivemos. A obrigação de respeitar os direitos alheios, diz Kardec na 827, tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? De modo algum, insistem os espíritos, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Porém, como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Sim, esta é a pergunta de número 828. Eles têm a compreensão da lei natural, afirmam os espíritos, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Ao aditar a questão que recebe a letra A neste mesmo conteúdo, quer Kardec saber se eles hão na outra vida levados em conta os princípios que professaram neste mundo, e a resposta é de uma advertência muito séria. Quanto mais inteligência
tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é o de o não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Meus amigos, as reflexões que as questões nos conduzem são de uma seriedade inegável, exatamente porque somos chamados à evolução, mercê à ampliação do conhecimento que detemos, mas acima de tudo, pela aplicação de tal conhecimento. Isto soa muito claro quando os espíritos, então, nos colocam diante de tal problema: conhecer e não aplicar. Saber, mas ter esse conhecimento apenas e tão somente para exigir dos demais, sem outorgar com as nossas condutas o testemunho que deixe evidenciado que efetivamente avançamos. As questões 828 e 828A são claríssimas a respeito disso. Primeiro, porque ter a exata compreensão da lei natural, da lei de liberdade, pressupõe exatamente aplicá-la. Não deixar que falem alto sentimentos como orgulho e egoísmo que venham a nos impedir de concretizar em favor do próximo aquilo que sabemos o mais adequado. E a mais, devemos aplicar em nós tais conhecimentos. Assim, quando a inteligência nos visita, fruto dos nossos esforços em adquiri-la nas suas mais altas expressões, é imprescindível que não nos furtemos de ser os maiores cobradores das boas condutas em relação a nós mesmos. Tudo parece muito claro, muito lógico. É assim que, ao examinar a questão que envolve a lei de liberdade, na chamada liberdade natural, Kardec faz-nos pensar como os espíritos encaram esta problemática, de uma daquelas que era, como já destacamos aqui em vez anterior, a bandeira dos ideais revolucionários franceses. Kardec, educado a partir delas, foi saber da igualdade. Vem agora saber da liberdade, para chegar à conclusão, como veremos, que sem a fraternidade o mundo jamais será melhor. Há um segundo bloco de questões que diz respeito à escravidão. Curiosamente, no contexto da liberdade, vai o codificador procurar saber se uns têm o direito sobre os outros, o que representa efetivamente a escravidão. Eu me permitiria, nesse momento, fazer menção a um romance certamente conhecido, porque a sua autora, Alice Walker, foi vencedora do prêmio Pulitzer, e a história, por ela narrada, recebeu de Steven Spielberg, na cinematografia, uma joia de filme, que é A Cor Púrpura. Na Geórgia, sul dos Estados Unidos, em 1906, Celie, violentada por seu próprio pai, torna-se mãe de 2 crianças ainda na adolescência. Mal os filhos nascem e são arrancados dela
que é doada a Albert por quem continua sendo maltratada e escravizada. Cada vez mais calada, solitária e ferida, a garota passa a compartilhar sua tristeza em cartas que envia secretamente para sua irmã Nettie, missionária na África. Mas, com a ajuda de pessoas especiais que entram em sua vida de repente, Celie encontrará forças para lutar contra as portas que o mundo lhe fecha, combatendo crueldade com amor, dor com alegria. A cor púrpura, esse drama contundente, é algo que efetivamente nos faz entender o quanto estar, muitas vezes, sob o manto da segregação, em atitudes inaceitáveis e deploráveis como a da escravidão, constitui para o espírito uma oportunidade preciosíssima. Se todos já conhecem o texto, e se não conhecem, sugiro que o façam, podem abreviar esse tal conhecimento, embora digo-lhes com toda sinceridade que nada substitui a leitura. O filme é muito interessante, mas o romance é de uma riqueza assombrosa. O comportamento de Celie é para todos nós uma lição. Ela efetivamente combate a crueldade com que é tratada com amor. A dor que sofre encontra nela a expressão da alegria. E isto é um traço evolutivo inconteste. Já tivemos a chance de examinar aqui a questão de número 361 do Livro dos Espíritos. Nela, aprendemos que a origem das qualidades morais, boas ou más, que ostentamos, são as do espírito reencarnado. Quanto mais elevado é esse espírito, tanto mais propenso ao bem será o homem. Daí porque, no exame das questões 829 a 832, em que temos a chance de revisitar o tema escravidão, encontraremos com uma clareza fantástica a posição que os espíritos têm sobre o assunto e que precisa ser defendida por todos nós, na exata medida em que, conhecendo, somos chamados a testemunhar com os nossos atos o conhecimento que temos. Haverá homens que estejam, por sua natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? A resposta a essa questão é claríssima. É contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É importante, portanto, que nos conscientizemos de que, se ainda encontramos abusos à nossa parte, notadamente os da força, isto é um sinal evidente de que ainda nos falta, enquanto coletividade e, no meu caso, enquanto indivíduo, progredir e progredir muito. Nos comentários que aduz, Kardec enriquece-nos o conhecimento dizendo: é contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. A escravidão, este passado
tenebroso da nossa história, inclusive enquanto país, já que o Brasil não teve dúvidas em adotá-la até o século XIX, fazendo de maneira a nos trazer pesados compromissos de natureza coletiva, já que, sob as mais infundadas justificativas, todos que podiam buscavam ter sob a sua propriedade irmãos nossos, muitas vezes assim escolhidos e apontados em razão da sua etnia ou da cor que a sua epiderme momentaneamente externava. Na Revista Espírita do ano de 1862, no mês de fevereiro, dentre aquela que era a coluna chamada Meditações Filosóficas e Religiosas, escreveu Allan Kardec sobre a escravidão o seguinte: quando se pronuncia este nome, o coração sente frio, porque vê à sua frente o egoísmo e o orgulho. Quando um padre vos fala de escravidão, refere-se a esta escravidão da alma que rebaixa o espírito do homem e o faz esquecer a sua consciência, isto é, a sua liberdade. Oh, sim, essa escravidão da alma é horrível e diariamente excita a eloquência de muitos pregadores. Mas a escravidão do ilota, a escravidão do negro que se torna aos seus olhos, diante dessa questão, o sacerdote mostra a cruz e diz: esperai. Com efeito, para esses infelizes é a consolação a oferecer. E ele lhes diz: quando o vosso corpo for dilacerado pelo chicote e morrerdes de sofrimento, não penseis mais na terra, pensai no céu. Tocamos aqui, insiste o codificador, uma das mais graves e terríveis questões que agitam a alma humana e a lançam na incerteza. Está o negro à altura dos povos da Europa e a prudência humana, ou antes, a justiça humana, deve mostrar-lhe a emancipação como o meio mais seguro de chegar ao progresso da civilização? Nessa questão, os filântropos mostram o Evangelho e dizem: Jesus falou de escravos? Não, mas Jesus falou da resignação e disse estas sublimes palavras: meu reino não é deste mundo. John Brown. Quando eu contemplo teu cadáver na forca, sinto-me tomado de profunda piedade e de admiração entusiasta. Mas a razão, essa brutal razão que incessantemente nos arrasta ao porquê, nos leva a nos perguntarmos a nós mesmos: que teríeis feito após a vitória? Refletia o codificador a respeito desta figura admirável, embora adotando posturas de confronto e violência, de John Brown, que, trabalhando nos Estados Unidos da América, tudo fez para que a escravidão deixasse de ser uma prática adotada por seus conterrâneos. Todos os mecanismos de que se valeu, muitas vezes inclusive recorrendo à violência e à luta armada, foram motivados para pôr um fim a esta situação ignominiosa que é a situação que decorre da escravidão. Não é possível que tenhamos que conviver no mundo ainda
com pessoas colocadas nesta ou naquela posição em face de conclusões equivocadas da nossa parte sobre a importância de se nascer nesta ou naquela condição da pele e mesmo de ocupar esta ou aquela posição de natureza social. A escravidão é uma chaga que devemos trabalhar incessantemente para remover. Enquanto ainda na face da terra um homem for propriedade de outro homem, isto há de nos envergonhar a todos. É sinal de que o conhecimento, a educação de que muitos de nós se orgulham de possuir, ainda não deitou suas raízes onde deveria ter deitado. É imprescindível que nós sempre nos posicionemos contrariamente a qualquer forma de subjugação, porque a lei de liberdade nos faz todos em condições de usufruir daquilo que o mundo nos disponibiliza para a reencarnação. E jamais, sob pena de nos tornarmos completamente incoerentes com qualquer ensino advindo de Jesus e dos bons espíritos, poderemos concordar que alguém seja submetido ao livre mandar e desmandar de outro. Na questão 830, Kardec então aprofunda esse estudo acerca da escravidão. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com um uso que lhes parece natural? A resposta, amigos, é contundente. O mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei de escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza, mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível, se tornou que de boa fé o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e sobretudo esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus, nenhuma desculpa mais ele tem. Deu para perceber o tempo em que os espíritos colocam o nosso grau de responsabilidade? Se falamos de episódios de escravidão em nossos dias, se falávamos no Brasil, no século XIX, da condição de escravos daqueles nossos irmãos trazidos sob força da África até aqui, nós já nos encontrávamos há mais de 1800 anos, de esclarecimento da mensagem de Jesus. Porque é este o ponto que os espíritos nos colocam. Desde que mais desenvolvida e esclarecida pelas luzes do cristianismo, não é possível que a prática da escravidão pudesse vir a ser aceita. Como não poderia ser quando recomendada por práticas religiosas, aceita sem censura por aqueles que tinham por tarefa amparar os que sofrem. Inaceitável se nos parece hoje
e felizmente assim pensamos, até mesmo em relação ao passado, justificar que um homem seja o proprietário de outro homem. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes. Meus amigos, há aqui um detalhe que gostaria fosse por todos observado. Parece-nos hoje evidente que há apenas uma raça humana. Não existem raças humanas. Os conhecimentos relativos ao sequenciamento do genoma, as experiências de leitura do DNA, de exame mesmo da genética, certamente favorecem a nossa concepção. Este conhecimento, porém, não estava presente quando Kardec fez o seu trabalho em Paris no século XIX. O conhecimento é bem posterior. Daí porque certas colocações por ele feitas em O Livro dos Espíritos, sob a forma de perguntas, em narrativas e trechos da Revista Espírita, são colocações de um homem da sua época. Inaceitável, portanto, que se queira ver em tais manifestações qualquer desprestígio a esta ou aquela categoria de seres humanos. Muito se criticou, sob o ponto de vista dos nossos dias, que o codificador às vezes se valesse de expressões assim, raças humanas. Mas esse era o conhecimento da época e que ainda hoje é perfilhado por estudiosos da humanidade. Nós aqui enunciamos uma conclusão que é nossa, de leigos no assunto, e que buscam ver nos homens os componentes de uma única raça. Mas há os que defendem o contrário e não fazem isso apenas sob o ponto de vista de tentar estabelecer a superioridade de uma em detrimento da outra, mas chegam a tais conclusões em decorrência do estudo que empreendem. No século XIX, exigir-se posicionamento diferente é que me parece ser complicado. Os espíritos vão na mesma linha da pergunta. Sim, admitindo a existência de certas raças dependentes umas das outras, mas para que estas as elevem, é a conclusão que anunciam, não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos! Insensatos! Nada vem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue. Mais ou menos puro, meus amigos, como todos sabemos, é o espírito. Na questão de número 803, que acabamos de analisar em A Lei da Igualdade, encontramos exatamente essa postura. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens, comentava a ocasião da questão 803, Allan Kardec, estão submetidos às mesmas leis da natureza.
Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais aos seus olhos. E é importante que assim seja, porque é exatamente em decorrência do esforço individual que nós lograremos avançar, mercê a nossa própria dedicação, é que lograremos ser evoluídos. Poderemos permanecer estacionados porque assim se nos pareça mais adequado. No entanto, só quando descobrirmos que os esforços nos farão avançar na jornada evolutiva, efetivamente teremos descoberto aquilo que os Espíritos tanto insistem em nos ensinar. Na questão 832, há referência ao seguinte: há homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam-lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam aos seus bois e cavalos para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixam de dispor deles como de uma mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. E aqui, amigos, percebam, retornamos ao início das nossas observações acerca da lei da liberdade. É exatamente a probabilidade, a realidade de que devemos sim pertencermos a nós mesmos, termos a liberdade de alçar as nossas experiências em decorrência da solidariedade que impera, onde aquele que possui melhores condições instrutivas, econômicas, tem para com os que não as comportam ainda, não as possuem ainda, fica melhor, o dever de solidariedade, de amparo. Esta é a razão pela qual todos então pedimos oportunidades na reencarnação para demonstrar que práticas que outrora julgávamos as mais adequadas não serão por nós perpetradas novamente, e haveremos de tratar aqueles que conosco convivem com o espírito de fraternidade e de solidariedade, entendendo os reveses que as experiências lhes oferecem como talvez reveses necessários para o seu próprio evoluir, porém, inspirados pela mensagem de Jesus, devemos nos empenhar para que tais reveses possam ser minorados, e a fraternidade, esta bandeira que é desfraldada pela doutrina espírita através do fora da caridade, não há como nenhum de nós imaginar-se avançando, levando-a como norte das nossas vidas. Eventuais problemas e dores do próximo jamais deixarão de merecer a nossa atenção. A lei de liberdade. Estudo que agora começa a ser desenvolvido por cada um de nós, exige mesmo muita reflexão. Não nos faltam pontos dentro da doutrina espírita para refletir. Eu recomendaria a todos que lessem
o artigo denominado Frenologia Espiritualista e Espírita, Perfectibilidade da Raça Negra, que está na Revista Espírita de abril do ano de 1862. É muito importante esta leitura. E também recomendaria fosse feita a leitura do Espírito e as Rosas, uma palestra de espíritos familiares de além-túmulo, inserida no exemplar de março do ano de 1861. Já recomendei a Revista Espírita de fevereiro de 1862, naquelas reflexões que Kardec faz sobre a escravidão. Para encerrar, e dentro daquela lógica que temos adotado quando somos chamados a examinar alguns pontos tão importantes do Livro dos Espíritos, e para nós todos o são, gostaria de convidá-los a refletir, a meditar conosco, tendo por norte uma página que Emmanuel escreveu a respeito do problema da liberdade. Este texto está no livro A Verdade Responde, que é da editora Ideal. E na psicografia, o Espírito Venerando nos leva a refletir muito seriamente sobre este tema. Vamos recordar um pouquinho na abertura. Epiteto, ao referir-se à liberdade de seu amigo Lisandro, que não mais pertencia àqueles que tinham por senhor Epafrodito, censura o amigo, exatamente porque lhe diz: tens a liberdade, mas não fugirás de ti mesmo. Emmanuel nos diz: em verdade, o direito vem libertando os cidadãos da escura nódoa do cativeiro no vasto círculo dos povos. Decretos e proclamações glorificam a liberdade. Entretanto, o homem, privilegiado herdeiro da inteligência no mundo, ainda continua escravo adentro de si mesmo. Pesados grilhões acorrentam-no à inferioridade e à sombra, convertendo-o em fantasma de dor e treva, quando poderia desde há muito erguer-se à condição de semeador de alegria e de luz. Mais que o rebenque dilacerante dos antigos capatazes de fazenda, a ira enrijece-lhe o coração. A avareza enregela-lhe o íntimo. A crueldade aguilhoa-lhe o sentimento. A incompreensão vergasta-lhe a alma e a ignorância espanca o infatigável, ferindo-lhe a mente e a carne com os azorragues de seu nefasto domínio. Vamos refletir? A ira, a avareza, a crueldade, a incompreensão e a ignorância. Não valem ordenações terrestres de liberdade para os instintos desabridos, e será sempre perigoso ditar direitos humanos para seres racionais que se bestializam. Só a educação pode produzir o milagre da regeneração comum, porque sem o homem renovado para o infinito bem, o mal
se aproveitará como se aproveita de nossa desorientada independência para ampliar a infinita penúria. Não hesitemos, adverte-nos aquele irmão maior. A única propriedade inalienável da criatura é a sua própria alma à frente do Criador e Pai. Somos aquilo que criamos em nós próprios. Temos o que detemos, assim como recolhemos o que semeamos. Liberemos nossas forças para a estruturação de novos destinos sob a inspiração de Jesus. Enquanto o amor e a humildade não estabelecerem o seu império sobre nós, seremos invariavelmente vítimas potenciais do ódio e do orgulho, ameaçando a nossa própria felicidade pela autoescravização no sofrimento. Não nos esqueçamos de que os grandes missionários da justiça emancipam as nações, mas somente nós mesmos poderemos redimir nossa alma cativa na terra para o voo sublime à gloriosa e definitiva libertação. Vem-nos de novo Epiteto, naquela síntese memorável feita por Irmão X. E com ela nós gostaríamos de encerrar a nossa exposição, convidando a todos para que efetivamente refletissem. Vamos nos lembrar que realizamos até hoje, se não repetir o que fazemos há séculos. Odiamos quando nos perseguem. Reagimos quando nos apedrejam. Nos defendemos apressados quando somos acusados. Não compreendemos, não ajudamos, não amamos. Querendo talvez imaginar que gozamos de alguma liberdade, diremos, como disse o amigo do filósofo: somos livres. Sim, mas será que nossa consciência divina e irrepreensível vai efetivamente nos dar tal conclusão? Ou também ela, como amigo, endereçando ao outro sua advertência, como Emmanuel endereçando a todos nós suas considerações, não poderá nos dizer: tens a liberdade, mas não fugirás de ti mesmo. A paz seja conosco.